tarde. Hoje é quinta-feira, 9 de novembro de 2023. Estamos novamente reunidos no grupo de conjuntura. O tema de hoje vai ser uma avaliação da economia brasileira sobre o desempenho que está tendo este ano, como que pode ser visto e analisado, e algumas das suas perspectivas para 2024. Para tratar o tema, Caio Prates aqui está presente conosco, e ele basicamente nos apresentará os principais problemas ou desafios que podemos ter este ano, e especialmente o ano que vem, na economia brasileira. Caio, por favor, então. Obrigado, Lixa. Bem, no podcast de hoje, o que eu vou fazer é alguns comentários sobre esse cenário que me parece bem mais desafiador para a economia brasileira em 2024, em comparação com o que acabou prevalecendo em 2023, que acabou sendo um cenário que viabilizou um desempenho da economia surpreendentemente bom, né, com o crescimento do PIB bem acima e inflação bem abaixo do que se esperava no início do ano. O Boletim Focus, mais recente, da última segunda-feira, mostra que o chamado consenso do mercado, né, a mediana das projeções captadas pelo Focus, aponta um crescimento esse ano igual ao do ano passado, 2,9%, e um IPCA de 4,6%, o que significa um IPCA dentro da meta, porque o limite de tolerância da meta de inflação para esse ano era 4,75%. Centro 3,25%, teto 4,25%. Esse desempenho de 2,9%, embora evidentemente seja um desempenho bom, só queria fazer uma pequena qualificação, que é a seguinte: que é um desempenho totalmente decorrente, essencialmente, do que aconteceu no primeiro semestre, do crescimento observado no primeiro semestre. Essa projeção do Focus de 2,9% de crescimento, ela tem implícita um PIB trimestral médio no segundo semestre menor do que o PIB do segundo trimestre. Então, o terceiro e quarto trimestre teriam uma média de PIB inferior ao segundo. No caso de estagnação na margem, aí nós ficaríamos mais próximos das projeções mais otimistas, que seria o PIB médio do segundo semestre igual ao PIB do segundo trimestre, daria um crescimento de 3,1%, que, aliás, é um cenário que ainda me parece o mais provável. Eu não vou tratar disso agora, porque não tenho tempo, mas eu vou retomar esse tema quando a gente comentar o desempenho do PIB no terceiro trimestre, que vai ser divulgado pelo IBGE no início de dezembro. Em relação ao ano que vem, o que o Boletim Focus apresenta como chamado consenso de mercado é uma desaceleração significativa do crescimento para 1,5%, e ainda uma queda mais modesta, mas ainda uma nova queda da inflação para 3,9%. Então, são as projeções Focus. Essa ideia de uma desaceleração do crescimento significativo no ano que vem é uma ideia que eu diria consensual. A dúvida é um pouco o tamanho dessa desaceleração. Mesmo se a gente pegar a ponta das projeções mais otimistas, por exemplo, a projeção da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, que dá um crescimento para esse ano de 3,2%, ela aponta para o ano que vem um crescimento de 2,3%. E se a gente pega a maioria dos analistas, os mais conhecidos e tal, a gente vê que, de um modo geral, para o ano que vem, as projeções estão variando no intervalo entre 1 e 2, um intervalo até relativamente amplo, mas coerente com esse 1,5 que o Focus está divulgando, que, aliás, também é a projeção do FMI para o ano que vem. O FMI está com 3,1 para esse ano, um pouco que eu acho mais provável, e 1,5 para o ano que vem. Bem, em relação ao desempenho de 2023,
a grande surpresa é que, a despeito de uma política monetária fortemente restritiva e de condições financeiras muito apertadas, os juros futuros muito elevados, a economia ainda vai crescer aí em torno de 3. Quer dizer, essa é a grande surpresa. E a razão disso está claramente no forte impacto expansionista de fatores não afetados pelas condições restritivas, financeiras restritivas desse ano. Fatores que mais que compensaram o impacto contracionista dessas condições financeiras apertadas. A questão que se coloca, evidentemente, para 2024 é que o impacto desses fatores que eu já vou comentar, expansionistas, que passaram, digamos, ao largo do aperto monetário, o impacto expansionista vai ser muitíssimo menor, muito mais modesto. Em princípio, isso poderia ser compensado do ponto de vista do crescimento com um afrouxamento muito significativo, um afrouxamento grande das condições financeiras, da política monetária e das condições financeiras de modo geral. Só que esse não é o cenário, esse afrouxamento muito grande é um cenário que eu diria bastante improvável. Certamente teremos uma continuidade, aí, pelo menos durante algum tempo, da queda que está em curso da taxa Selic, mas ela ainda deve chegar no final do ano que vem num nível bastante restritivo. E as condições financeiras refletidas na curva de juros futuros, né, vão continuar, tudo indica, em níveis, em 2024, bastante desfavoráveis para a atividade econômica. E os juros futuros exercem uma grande influência sobre o comportamento do PIB. Para deixar isso tudo mais claro, eu vou primeiro destacar de forma muito sintética esses fatores de expansão da atividade econômica nesse ano e porque sua contribuição para o crescimento vai ser muito mais modesta no ano que vem. E, em seguida, comentar essas dificuldades para que se tenha esse afrouxamento das condições financeiras no ano que vem, que seria requerido para manter um desempenho, um crescimento maior do PIB. Entre os fatores de expansão da atividade econômica nesse ano, eu destacaria principalmente 3. Né? Primeiro, o crescimento extraordinário da agropecuária, vem sendo estimado de 14,15% nesse ano, e esse crescimento, vendo o PIB pela lógica da oferta, ele transbordou, contribuiu positivamente para o desempenho de serviços, pela ótica da demanda, ele tem muito a ver, teve uma influência direta no excelente desempenho das exportações em volume esse ano, e também contribuiu para o aumento do consumo das famílias, através do espraiamento na economia do efeito da renda alta da agropecuária. Esse foi, então, o primeiro fator. O segundo foi o fortíssimo estímulo fiscal, sobretudo via expansão do gasto público. Aí, diga-se de passagem, dada a vulnerabilidade fiscal da economia brasileira, essa expansão fiscal da magnitude que ocorreu poderia ter até tido um efeito negativo, contracionista sobre a economia, ao piorar condições financeiras da economia. Mas o arcabouço fiscal foi anunciado ao fim de março, né? E o que se seguiu depois, a respeito da questão do tratamento do Ministério da Fazenda, basicamente, para a questão fiscal, evitou isso, ao afastar o arcabouço fiscal, a grande contribuição dele para as expectativas, para a confiança, foi afastar o cenário temido, que se temia muito, de descontrole do gasto público e da dívida pública. Então, isso tornou possível que a expansão fiscal, de fato, contribuísse para expandir a economia e não fosse um tiro no pé via piora das condições financeiras jogando contra. As condições financeiras continuaram desfavoráveis, mas não a ponto de impedir esse desempenho muito bom. O terceiro fator foi a resiliência do mercado de trabalho, em boa medida está ligado aos 2 outros fatores que eu defini, espraiamento da renda da agropecuária na economia, o estímulo fiscal muito poderoso,
E um fator adicional muito importante foi a queda significativa da inflação, maior do que se esperava. Tudo isso resultou numa expansão da massa de rendimentos do trabalho real, que foi um fator importante, tem sido esse ano de sustentação do consumo das famílias, cujo desempenho esse ano vai ser bom, ainda que um crescimento inferior do ano passado. Ocorre que esses fatores todos vão atuar de forma bastante mais modesta, como é fácil imaginar, no ano que vem. A agropecuária vai ter um crescimento bem, ao que se espera, moderado, muito distante do crescimento desse ano. O estímulo fiscal será relativamente pequeno por conta das regras definidas no arcabouço fiscal, e isso mesmo levando em conta que o governo mude, como parece que vai mudar a meta fiscal de resultado primário para o ano que vem, ainda assim será um estímulo fiscal muito pequeno em comparação com o desse ano. E em relação ao mercado de trabalho, um fator importante que eu queria chamar a atenção é que a gente tem visto nos últimos anos, e voltou a ocorrer esse ano, um crescimento da população ocupada muito acima do crescimento da população economicamente ativa da PEA. A contraface disso é exatamente a redução da taxa de desemprego. A taxa de desemprego ocorre exatamente quando a população ocupada cresce mais do que a PEA. Só que isso tem limites, e a tendência é que essa diferença de crescimento entre população ocupada e PEA não possa prosseguir. O dado que saiu no fim de outubro do IBGE já mostra uma taxa de desemprego de 7,7%, e é improvável que a continuidade de um crescimento da população ocupada acima da PEA não acabe se traduzindo já no ano que vem em pressões inflacionárias que tornariam a desinflação de serviços, sobretudo, mais difícil, sendo que a desinflação de serviços é uma variável-chave para essa nova rodada de desinflação projetada para o ano que vem. Por fim, resta avaliar se haverá ou não espaço para um afrouxamento muito grande das condições financeiras, que seria essencial para um desempenho melhor da atividade econômica. E aí eu acho que não há muitas razões para otimismo, na verdade. Um primeiro aspecto a destacar sobre esse ponto é o seguinte: quando se compara a curva de juros atual com a curva de juros que se tinha no momento, na véspera, né, imediatamente antes do anúncio pelo Banco Central do início do corte da Selic, que foi anunciada na noite de 2 de agosto. Então, a última curva de juros que eu tomei como referência é a curva de juros em 2 de agosto, portanto, imediatamente antes do início do ciclo de corte da Selic. Quando a gente compara a situação atual da curva de juros, a gente vai ver que, tirando os juros mais curtos, em particular o juro de 1 ano, que precifica a taxa Selic média no horizonte de 12 meses, essa é a única taxa que hoje está menor do que estava lá antes do início do ciclo dos juros. Todas as demais taxas estão maiores, taxas de juros. E mais do que isso, elas não só subiram, como houve uma mudança significativa da inclinação para pior, para cima, inclinação positiva, da curva de juros, indicando juros mais longos, bem acima dos juros mais curtos. Isso tudo significa que os prêmios de risco implícitos na curva de juros subiram nos últimos meses, nesse mesmo momento que a Selic está bem sendo reduzida, de agosto para cá. E é exatamente o contrário de que vinha ocorrendo no final de março, quando o Fernando Haddad anunciou o arcabouço fiscal, as linhas gerais dele, até o início de agosto, onde houve uma redução significativa de prêmios de risco naquele período. A gente teve agora, curiosamente, em pleno período de redução da Selic, o reverso disso. O problema é que uma curva de juros, como está, com juros elevados e inclinação positiva, juros mais longos, mais curtos, atua
por diferentes canais contra a atividade econômica, em especial contra as decisões de gastos que envolvem horizontes mais longos, como ocorre tipicamente com os investimentos. Entre outras razões, porque esse comportamento da curva de juros, com essa inclinação positiva e juros altos, ela indica uma falta de confiança e uma baixa previsibilidade no desempenho da economia a prazo mais longo. Então, nesse sentido, ela é desfavorável para a atividade econômica. E também por outros canais que eu não vou tratar aqui. São muitos canais que a gente pode estabelecer essa relação. A que se deve essa mudança na inclinação da curva de juros? Que os prêmios de risco vinham caindo e agora a curva de juros muda e passa a ter uma inclinação de novo positiva. Eu diria que no primeiro período, estou chamando de primeiro período que vai aí da final de março, quando é anunciado o arcabouço, até o início de agosto, a razão básica foi exatamente uma maior confiança no equacionamento da questão fiscal, a partir do arcabouço fiscal. Então, foi um fator doméstico que levou a uma redução relevante da curva de juros, dos prêmios de risco. Já de agosto para cá, a razão principal está no cenário externo, sobretudo por conta da forte elevação dos juros longos, dos treasuries, né, nos Estados Unidos. Então, por sua vez, do lado fiscal, que vinha contribuindo, sendo o fator para a redução dos prêmios de risco, as incertezas subiram um pouco, primeiro em relação à viabilidade de fato de cumprimento da meta definida para o ano que vem, da meta de resultado primário, de déficit zero, e mais recentemente, a partir das declarações do Lula, que foi quem desencadeou esse processo, dúvidas em relação à própria meta e, mais do que isso, mais importante do que a meta, ao cumprimento ou não das penalidades do lado do gasto, no caso de um eventual descumprimento da meta. Então, o efeito disso é que aquela redução dos prêmios de risco, que, por exemplo, vinha se traduzindo numa diferença, uma redução da diferença entre as taxas de juros longas no Brasil e nos Estados Unidos, era um indicador disso. Essa redução dessa diferença, taxa de juros de 10 anos lá e aqui, vinham caindo acentuadamente e deixaram de cair. Nós tivemos, desse ponto de vista, claramente 3 momentos no ano. Até março, a gente tinha juros de 10 anos aqui, de 9,5 para cima, pontos percentuais, acima dos juros de 10 anos nos Estados Unidos, os juros dos treasuries. Chegamos ao final de agosto, com a queda que houve a partir do final de março, com esse spread, né, dos juros aqui caindo para uma diferença de 6,7, por aí, 6,6, 6,7 em relação aos juros de prazo equivalentes de 10 anos nos Estados Unidos. E agora, de agosto para cá, estamos com uma virtual estabilidade nessa diferença em torno de 7 pontos percentuais, que é uma diferença muito alta, que tem a ver muito com a incerteza fiscal, mas o que eu estou chamando a atenção é que a diferença é explicada pelo comportamento fiscal, mas a trajetória dos juros longos está inteiramente colada nos juros americanos. O spread vem se mantendo rigorosamente constante nesse período mais recente. Em torno, perto de 7 pontos. Ontem, por exemplo, fechou em 6,9 pontos percentuais, quer dizer, juros pegando o dado, juros de 11,4, a taxa de juros de 10 anos aqui, medida pelo swap pré-DI, e uma taxa de 4,5 dos juros de 10 anos nos Estados Unidos, dá um spread aí de 6,9, né? Sempre rondando perto de 7, tem se mantido assim, basicamente. Em síntese, para encerrar, né,
que eu queria destacar é que a curva de juros, o comportamento dela vai ser uma variável-chave para o crescimento, ainda mais nesse contexto em que esses fatores específicos que atuam esse ano vão ser muito menos relevantes no ano que vem para impulsionar a economia. E, e, e uma melhora na curva de juros, né, nas condições financeiras refletidas na curva de juros futuros, vai depender essencialmente de duas coisas: de uma visão mais positiva sobre a questão fiscal no país, ou de uma redução muito relevante dos juros americanos longos, né, uma melhora do cenário lá, desse ponto de vista. Em relação à questão fiscal, eu acho muito pouco provável que ocorra essa melhora da confiança dos investidores. Diria até que, infelizmente, o mais provável é o contrário, que haja alguma frustração com o desempenho fiscal, e que isso até piore. Isso a ver, mas eu diria que a possibilidade de melhora das expectativas em relação ao fiscal durante o ano que vem eu acho remota. Não é zero, mas é remota. Em relação aos juros longos nos Estados Unidos, aí para acabar mesmo, eu diria que, apesar de ter havido uma melhora relevante na última semana, os juros americanos de 10 anos dos Treasuries caíram de 4,9 para 4,5, que não é detalhe, em uma semana, mas isso não me parece o início de um processo sustentável de queda. Me parece mais uma flutuação aí que vem ocorrendo em função da percepção a cada momento do cenário da economia americana. A percepção dominante, me parece, entre os analistas, continua sendo de que os juros vão permanecer altos, lá, os juros longos, principalmente a eles, durante um tempo prolongado. E provavelmente não antes do início do segundo semestre a gente poderá ter uma queda mais sustentável desses juros. Então, em suma, fechando, a gente tem um quadro onde o ano que vem a gente vai ter condições financeiras, ao que tudo indica, diversas para a atividade econômica, para o crescimento, e sem os fatores, vamos chamar exógenos, a política monetária restritiva, as condições financeiras apertadas que favoreceram muito o crescimento esse ano. Então, é um cenário de desaceleração do crescimento, me parece inevitável. Para quanto é difícil dizer hoje, à primeira vista, me parece que a projeção 1,5, que está do Focus e a do FMI também, me parece razoável, mas ainda é muito prematuro falar sobre isso. Fico por aqui, Luiz. Tá ok. Bom, o Caio apresentou um conjunto de temas, não? Uma interpretação muito instigante, tá? Nós vamos continuar acompanhando esse tema, como ele destacou no início, no começo de dezembro será divulgado o PIB do terceiro trimestre e a gente fará uma reavaliação, como sempre fazemos, não? Uma análise conjunta tanto de todo o grupo de conjuntura para discutir um pouco tanto o desempenho que o Caio analisou para 2023 quanto para as perspectivas de 2024. Tá? Agradeço a todos vocês a atenção e ter compartilhado conosco a apresentação do Caio. Um abraço a todos.